Como é para você se colocar em primeiro lugar? Aí na tua vida, no teu trabalho, na tua família, no teu dia a dia, como é para você se colocar em primeiro lugar? Algumas vezes a gente acaba tendo relacionamentos difíceis por conta da gente fazer muita coisa para os outros. A gente deseja agradar até por uma forma de conquistar a atenção de pessoas que a gente ama. E a gente nem se dá por conta que a gente acaba fazendo uma série de coisas e sobrecarregando o nosso tempo, a nossa condição. E isso gera diversas consequências, diversos problemas de relacionamento em todos os níveis, seja com o teu companheiro, seja com os teus familiares, seja nas amizades. Muitas vezes nós estamos num relacionamento que a gente está exigindo uma atenção, exigindo, cobrando uma postura mais amorosa, uma conversa, um olho no olho. Eu tenho notado que ultimamente, talvez você tenha notado isso também, que é muito difícil você encontrar pessoas que estão disponíveis a te ouvir, a falar com você, a olhar o olho no olho, disponíveis para compartilhar alguma coisa de verdade. Está havendo uma carência de relacionar-se, de essência, de conteúdo, de presença. Então, muitas vezes as pessoas elas estão se ocupando demais, porque ninguém tem tempo, está todo mundo sempre muito ocupado. E quando há tempo, esse tempo está sendo usado até no celular. Então, quando a gente vai encontrar com alguém, falta presença, falta alguém para te ouvir, falta alguém para te olhar, te observar, alguém para sentir você. Como é que você se relaciona? Como que você está sendo com os teus relacionamentos? Como que você está se relacionando? Dessa forma também? Como que você quer receber se você também, talvez, esteja sem dar presença, sem dar atenção? Então, há uma carência muito grande de presença e de consistência nos relacionamentos, porém, a começar por nós. Então, de que forma nós vamos ter relacionamentos melhores? A partir do momento que nós sermos diferentes, que nós também tivermos mais olho no olho, mais presença, mais honestidade conosco, mais integridade daquilo que a gente é, mais sinceridade. Nem todos os dias a gente está feliz, a gente está alegre. Então, se você tem um amigo que está sempre à disposição, se um dia ele não estiver, a gente nem aceita. A gente quer que esse amigo esteja sempre bem. Quantas vezes que nós mandamos uma mensagem para alguém, pelo WhatsApp, que seja, e nem perguntamos como que a pessoa está. Você faz isso? Quantas mensagens a gente recebe de outras pessoas que nem perguntam, tudo bem com você? Ou é aquele tudo bem simplesmente mecânico que só pergunta por educação, mas já quer passar para o assunto que interessa a ele. Pouco importa como você está, porque a pessoa está tão envolvida com a situação dela, com o umbigo dela, que ninguém mais se importa de verdade um com o outro. A gente faz essa formalidade de educação. Fuja de pessoas assim, fuja. É melhor, se você acha que tem poucos amigos e o pouco que tem se comporta assim, você está deixando de abrir espaço para novos relacionamentos, pessoas mais consistentes na tua vida. Então, o único jeito que tem de você acessar novas pessoas é limpar esse bando de gente inútil que muitas vezes a gente está ocupando um espaço na nossa vida e elas nem querem mais a nossa amizade. Elas nem fazem questão de estarem conosco num dia que a gente está de mau humor. Elas só querem nos sugar, só querem
compartilhar aquilo que você tem para elas. Porque, na verdade, elas estão carentes de alguém que ouça, carentes de uma palavra, de uma amizade sincera. Porque isso é raridade. Porque isso é para poucos e está cada vez mais escasso. E a maioria das pessoas estão numa carência enorme. Então, se compra presença, se compra relacionamento amoroso, se conquista de forma material muitas vezes, para poder compensar e para poder passar por essa carência sem percebê-la, sem sentir e se enganar por mais tempo num relacionamento que nada te oferece. Então, comece a observar que você merece uma amizade diferente, um companheiro ou uma companheira diferente. Comece a valorizar um pouco mais a tua presença, a tua consistência, a tua amizade. Você, comece por você. Comece a perceber que você merece um relacionamento melhor. E que para isso você talvez tenha que fazer um pequeno esforço inicialmente para preservar o que você é. Para de fato você se valorizar. E às vezes, gente, a gente precisa ficar um pouco sozinho para isso. Talvez a gente fuja desse momento porque é difícil a gente encarar a realidade. A realidade que você, na verdade, está carente. E estar carente não é nenhum problema. Todos nós temos carências. O problema é quando a gente quer que o outro preencha um espaço vazio que somente nós vamos poder preencher. Porque você vai se relacionar com uma pessoa, ela nunca vai preencher esse espaço. E você vai mudar de pessoa e o espaço vai continuar vazio. E isso nunca vai mudar, porque você precisa perceber que esse espaço ele só é preenchido pela tua presença, pela tua integridade, pela tua companhia, pelo teu valor, pelo teu respeito, e somente então você poderá se relacionar livre de uma dependência emocional. Porque a dependência emocional ela tem consequências muito negativas. A gente quer que o outro faça aquilo que nós não estamos querendo fazer. Só que isso, mais cedo ou mais tarde, acaba prejudicando os relacionamentos. Porque nunca ninguém vai fazer isso. Nunca será o suficiente para preencher. Então o relacionamento acaba sendo um relacionamento depressivo, de uma compulsão, de um controle, de uma obsessão, de uma possessividade. E desemboca em muitas faltas de controle, né? E situações emocionais doentes. E que a gente muitas vezes termina um relacionamento de uma maneira muito precária, problemática, que muitas vezes se tornam até relacionamentos tóxicos, abusivos. Então, o ponto principal é que nós precisamos perceber que mais cedo ou mais tarde, quem vai preencher esse espaço, essa lacuna, somos nós mesmos. E que a gente dá conta disso, que a gente é capaz disso. Mas exige, sim, um primeiro passo. Exige uma maturidade da nossa parte, de saber que, como ninguém vai preencher esse lugar, você deve fazer isso o quanto antes. Só depende de nós. Porque enquanto a gente está iludido, achando que alguém vai fazer isso, nós estamos ocupados e o tempo está passando. E o relacionamento que nós estamos esperando que aconteça nunca vai acontecer. E como a pessoa nunca vai conseguir preencher esse buraco, esse vazio que nós estamos, há uma tendência da gente cobrar cada vez mais, controlar essa pessoa, exigir dessa pessoa. E tudo que ela for fazer nunca será o suficiente. Então observe se você conhece isso, se você já viveu isso, se você vive isso. Observe dentro de você o que você está fazendo num relacionamento que muitas vezes a pessoa não dá o devido valor para você e você se sente frustrado
como se essa pessoa não visse o que você é. E você não sabe mais o que fazer, porque você está fazendo tudo para agradar, está fazendo além do teu limite. Você está sem se relacionar, você está vivendo um relacionamento praticamente na tua vida, que tudo é o relacionamento, o teu cotidiano, a tua rotina, tudo se tornou, a tua vida se tornou o relacionamento. Você não tem vida fora do relacionamento. E isso é muito perigoso, porque você está criando uma dependência ali que sem aquela pessoa você não consegue fazer nada. Então você acaba se submetendo a regras que são colocadas pelo parceiro. Sem perceber, quando você se der por conta, você já está completamente envolvida numa relação que pode ser até uma relação abusiva. E aí você vai reclamar desse parceiro, você vai dizer que ele não é legal, que ele não fez isso, não fez aquilo, ele não valorizou você, ele não valoriza nada do que você faz. Isso pode acontecer, porque quando nós não nos valorizamos como pessoa, ninguém vai nos valorizar. E volta essa conta para nós termos que pagar ainda. E você vai ficar sem entender. Então, tudo que a gente faz, quando a gente passa por cima de nós mesmos, o mundo aqui fora, ele simplesmente entende que nós estamos disponíveis à falta de respeito. É essa mensagem que a gente está emitindo. E as pessoas, elas só vão entender e te respeitar quando você fizer isso. E você precisa mostrar isso, você precisa ter uma atitude que você mostra os teus limites. E para isso é muito simples, a gente nem precisa ser mal educado, nem grosseiro, mas a gente precisa pontuar e se posicionar. Aqui é meu quarto, eu não gosto que ninguém entre no meu quarto. Ah, mas que bobagem, mas eu não gosto. Eu funciono assim, né? Então você por ali você já vai mostrando como você quer, como você funciona. E que tem coisas que você é flexível, mas tem coisas que aqui é o meu limite, aqui é meu território, né? Então, nós que precisamos nos perceber as situações e o lugar onde a gente está. E acreditar que você é merecedor de bons relacionamentos. Porque nós temos alguns gatilhos que estão dentro de nós, que tem a ver até com muitas vezes mecanismos de defesa, situações que a gente passou lá na nossa infância e que hoje, como adulto, a gente não imagina que até hoje a gente está tendo esse problema, porque nós somos adultos, mas nós trazemos na nossa memória de criança interior as dores, as experiências, ficaram todas guardadas nessa nossa criança interior. E ela se manifesta em situações que a gente passa aqui na vida adulta, com um relacionamento, com um chefe, com amigos, com a forma que eu me relaciono com a minha vida como um todo. Então, é tudo inconsciente, tá? Vocês podem notar e observar as situações como se repetem algumas vezes na nossa vida. Às vezes a gente muda de trabalho, mas o chefe é o mesmo perfil daquele outro lugar que eu trabalhava. A gente se separa de um companheiro e arruma um outro igual, nas mesmas atitudes, e quando vê a coisa já está até mais evoluída. Então, isso tem a ver com as dores e as memórias que nós guardamos dentro da gente, e a gente acaba atraindo pessoas que nos mostram situações das quais nós precisamos resolver. Somos nós que precisamos resolver. Enquanto eu deixo isso dentro de mim, essas memórias, elas estão reverberando, elas estão emitindo sinais para fora. E esses sinais atraem exatamente o tipo de pessoa que vai fazer com que eu me incomode com aquilo, porque aquilo está vivo dentro de mim. Aquela memória está ali, existe, e enquanto eu deixo ela dentro de mim sem resolver, ela está emitindo essa informação.
E aí por isso que a gente atrai determinado tipo de pessoas, porque elas nos sinalizam aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa perceber, aquilo que está no nosso inconsciente. Na maioria das vezes está no nosso inconsciente, sim. E o que nós vamos fazer? A gente precisa de ajuda. Eu mesma, até hoje, faço terapia, psicoterapeutas, para que eu possa auxiliar as pessoas que chegam até mim. Nunca acaba isso. Existe algum estado, Lígia, iluminado que eu vou chegar? Nunca acaba. Enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra, nós estamos nos melhorando. É isso que nós estamos buscando aqui. Embora seja bom a gente ganhar dinheiro, gastar dinheiro, pagar boleto, comprar casa, comprar carro, cuidar dos filhos, namorar, tudo isso é bom? É. Mas o objetivo pelo qual nós estamos aqui é para evoluir como almas, como espíritos, como seres humanos. Porque toda a nossa história, tudo material que nós adquirimos aqui, ele vai ficar aqui. E nós vamos partir como espírito para alguma outra experiência evolutiva. E a partir daí é que nós vamos dar continuidade àquilo que nós aprendemos nesta experiência terrena. Então, se eu deixar de evoluir aqui, eu vou para algum lugar que eu vou levar exatamente o ponto que eu parei aqui. Mais cedo ou mais tarde eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender essa lição. E se a gente está com ela agora, é para a gente observar e aí tirar proveito dela, para a gente evoluir agora. Nós estamos prontos para essa experiência, por isso estamos passando por ela agora. Mais cedo, mais tarde, ela vai vir novamente. E aí nós vamos passar por uma outra experiência se nós não resolvemos agora. Então, a forma como nós acessamos algumas pessoas, por que nós atraímos determinados relacionamentos, tem a ver com a experiência de crescimento que nós precisamos nesse momento evolutivo do nosso despertar de consciência. E é por isso a importância do despertar da consciência. Quando nós estamos nos resolvendo, nos conhecendo, nós sabemos das nossas fragilidades. E todos nós temos fragilidades. Isso não é nenhum privilégio de ninguém, todos nós temos, porque é humano, tá? O ser humano tem momentos de fragilidade. Tem dias que a gente está menos disposto, que a gente está menos bem-humorado, nem todos os dias a gente está 100%, e isso é normal. Começar a entender que os dias que a gente está menos alegre, menos disposto, faz parte também da vida. Isso faz parte da maturidade emocional que nós estamos conquistando com o autoconhecimento. Porque havia muito uma ideia de que a gente sempre tem que estar bem, tem que estar disposto, tem que estar feliz, tem que estar alegre. E isso é uma mentira. A verdade é que nós, como humanos, tem dias que nem todos os dias a gente está alegre, tem dias que a gente está triste. E a gente costuma fingir, né? As emoções negativas a gente finge, a gente está acostumado em fingir, passar por cima. Então, eu não estou dizendo que a gente vai ficar aqui em depressão porque um dia a gente está triste, mas a gente precisa se permitir sentir tristeza se acontecer algum fato que te deixou triste. E é triste, porém eu dou conta disso e vamos em frente. Mas eu estou triste, estou chateado. Às vezes a gente perde alguém querido, às vezes a gente discute com alguém que a gente ama, às vezes a gente fala sem querer alguma coisa que a gente já se arrepende na hora. Então, tem várias coisas que a gente sente e faz parte. Então, começar a perceber que essas fragilidades, são nessas fragilidades que estão os nossos pontos fortes. Por quê? Porque no momento que você se percebe como frágil, você entende que você pode errar, que você pode estar num lugar menos favorável. E isso te dá mais força, porque você se permite ser você mesmo. Você sai do papel de ter que cumprir uma fachada, uma beleza, uma coisa superficial que não é real. Então, tudo que nós somos, a gente
vai melhorando aos poucos. E o dia de iluminação, ele nem existe, porque na verdade, à medida que nós vamos acessando um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, nós vamos acessando mais e mais informações, algumas mais profundas, e as coisas vão se revelando. Mas isso não garante que a gente não vá voltar aos padrões que nós vivíamos. A todo momento nós temos sim possibilidade de voltar naquelas crenças, naqueles paradigmas, naquele estilo que nós éramos um dia. Por que que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque é um lugar conhecido para nós. Nós às vezes voltamos para aquele ponto porque o ponto novo ainda é desconhecido para mim e eu me gera insegurança. Então, mesmo que lá seja ruim, aquele lugar que eu conheço é mais fácil para mim. Ali eu já sei. Então, algumas vezes a gente erra e repete o erro porque eu volto para o padrão. Numa situação onde você acaba agindo por impulso, você volta. Eu costumo falar nome feio, né? Então, palavrão. Mas eu não quero mais falar, porque eu quero ter uma linguagem diferente. E aí, de repente, na hora da raiva, você solta todos os palavrões da vida. Um exemplo. Então, mesmo que seja difícil, você já conhece esse lugar. Você ainda desconhece o lugar onde você precisa refletir as palavras novas que você quer falar quando você está com raiva. Então, demanda de você mais atenção, mais tempo, mais paciência no momento que você está com raiva. Esse é o crescimento. Esse é o ponto que exige da gente e que é o que tem graça e é o alcance que a gente deve buscar para perceber que a gente tem condições de controlar as nossas emoções no sentido de sem impulso. Isso nada tem a ver de você deixar de se posicionar no momento que é necessário. É uma outra coisa que a gente está falando aqui. Então, amar-se e colocar-se você em primeiro lugar é assumir o teu potencial máximo. Então, quando você consegue se colocar em primeiro lugar, você consegue ser mais honesto com o outro. Você consegue dizer não para o outro, porque de fato você hoje está cansado, está triste, está indisponível. Então, se você é íntegro com você, o outro vai conseguir ter você, de fato, o dia que você está disponível. Aí você está presente, ele sabe que você está presente. Porque você teve coragem de dizer, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero tomar café, hoje eu não estou disponível para você. Então, a pessoa que não respeitar o dia que você não está bem, essa pessoa não serve para ser teu amigo, teu companheiro, teu sei lá o quê. Porque ela só quer a parte boa de você. E esse tipo de relacionamento, ele não é essencial, ele é superficial. São pessoas que querem tirar proveito de você, querem só estar com você quando você é útil. Isso é diferente de um relacionamento sincero que topa você como você é, que aceita que tem dias que você não está bem, que tem dias que você quer ser ouvida ao invés de ouvir, que tem dias que você quer ser ajudada ao invés de ajudar. Então, esse tipo de relacionamento é que a gente precisa preservar, dar valor e também buscar ser isso. Ser mais honesto consigo mesmo é ser para o outro o que você, de fato, está buscando para você. Ser mais sincero com você, ser mais honesto com você e assumir a tua verdade para com o outro. E nesse momento você cria uma relação de verdade. Então, a relação de verdade depende muito da gente. A gente quer ter uma relação bacana, né? Com o outro, a gente quer ter um companheiro bacana, uma companheira, a gente quer ter uma amizade bacana, mas nós não estamos sendo íntegros.
Então tudo começa por nós. Que amizade a gente vai ter se nós não estamos sendo sinceros, ou que companheiro ou companheira a gente vai ter se nós não estamos nos respeitando. Então, a reflexão de hoje é para a gente se colocar nesse lugar de merecimento, que a gente merece. Outro dia eu ouvi uma pessoa contando que recebeu, que encontrou um objeto de muito valor na rua. E ela ficou sem saber o que ela ia fazer com aquele objeto. A primeira coisa que pensou foi ir até um local e deixar esse objeto à disposição para que alguém tirasse proveito. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensei assim, a pessoa não sabe quem é o dono, não tem dono, não é uma coisa, né, com o nome de alguém, ou uma carteira, um dinheiro, não é isso. E ela tem dificuldade de aceitar os presentes que a vida está oferecendo. Você sempre se coloca numa posição de que você tem que devolver aquilo que você ganha da vida. A vida está nos presenteando todo o tempo. E a gente precisa aprender a receber. Já notou como é fácil a gente dar, mas receber, às vezes a gente se fecha? Às vezes a gente, nessa de dizer assim, eu sou muito grata na minha vida, mas eu desejo mais coisas, sim. Mas eu desejo mais coisas não porque o que eu tenho é insuficiente, mas é porque eu desejo mais da vida, porque a vida é abundância o tempo todo, a vida não para, a vida é movimento e ela está gerando coisas o tempo inteiro. E eu desejo tudo que a vida pode me oferecer. Então, a gente precisa se sentir merecedor de uma amizade melhor, de um relacionamento amoroso melhor, de oportunidades da vida melhor, porque senão as pessoas estão passando, os relacionamentos estão passando, os presentes estão passando e a gente está dizendo para o universo que está tudo bem, eu não preciso de nada disso, eu estou bem como eu estou. Ótimo que você está bem, mas a gente precisa se abrir, se permitir receber. Sempre há coisas melhores, amizades melhores, pessoas interessantes, oportunidades interessantes, possibilidades que a gente desconhece. E a gente precisa se abrir, se permitir viver. E para isso a gente tem que estar conectado conosco, né? Percebendo como é que a gente está. Porque às vezes a gente está numa ideia, nessa de gratidão que está muito em moda, de achar que a gente agradece, muito obrigada, mas eu não preciso disso. Oi? E o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra, gente? A gente está aqui para viver feliz, bem, e está sempre ganhando, sim, para o que o universo quer nos oferecer. Ele está aqui, ele serve para isso, para nos proporcionar. Então, quando a gente deixa de se reconhecer, muitas vezes a gente se fecha para os merecimentos que a vida tem para nos dar. E se a gente não reconhece isso, muitas vezes a gente está num relacionamento que a gente se contenta, seja ele de amizade, seja familiar, seja amoroso, a gente se contenta com uma miséria que o outro vai nos proporcionar. Então a gente sai com um amigo que só fala dele, ele não quer te ouvir, ele não quer te ajudar, ele não está interessado sobre você, ele deseja mais que você, ele quer superar você, ele não fica feliz com a tua alegria, ele muda de assunto quando tu conta as tuas coisas. Não dá mais, gente, não dá para viver assim. E o que nós estamos fazendo ali? O que você está fazendo ali num relacionamento assim? De amizade? Que amizade? Que amizade é essa? Que só lembra de você quando ela precisa, tá? E relacionamentos também. Você está com alguém por quê? Porque eu sou casada e eu não trabalho e eu dependo 100% do meu marido. Então, começa a ver o que você pode fazer para você se tornar independente financeiramente. Você é capaz, sim, acredita em você. Faça. Mas ele não deixa, Lígia. Eu ouço isso. A gente precisa assumir a nossa parte.
O outro não pode ser responsável pela tua vida, é você. É você que é responsável pela tua vida. Então faça você. Ah, mas eu sou casada há tantos anos e a pessoa não deixa eu trabalhar. Trabalha, faz, enfrenta isso, enfrenta a tua vida, coloca força, energia. Não é possível que você esteja num relacionamento com alguém que te impeça de ganhar o teu dinheiro, que te impeça de você se realizar. Então, se isso está acontecendo, observa isso. O que houve que você permitiu isso acontecer? Qual é o ponto? O que acontece que você se sente tão incapaz e você foi se sentindo cada vez menos capaz, a ponto de acreditar que você precisa estar assim, dependendo totalmente de alguém e que você não consegue sozinha. Todos nós conseguimos, mas a gente precisa dar esse impulso, esse primeiro passo de ir em frente, de ir em busca daquilo que a gente deseja. E nada mais é importante. Você nunca vai perder um relacionamento se você vai fazer algo bom para você. Como que você vai perder um relacionamento por fazer algo bom para você? Que relacionamento é esse? Que é isso? Então, às vezes, a gente nem se dá por conta que nós estamos nós mesmos cavando esse buraco. E a pessoa do outro lado, ela só está fazendo o papel que nós estamos pedindo para ela fazer. Tá? E inconscientemente nós estamos dizendo, faça isso que eu não faço nada para a minha vida. Mas somos nós que precisamos fazer. O outro, ele é reflexo daquilo que nós estamos sendo no nosso mais íntimo. E é por isso a importância de nós nos conhecermos, de nós fortalecermos a nossa estrutura emocional, de nós reconhecermos os nossos pontos fortes, pontos mais frágeis, apenas para saber identificar e aos poucos ir fortalecendo aqueles pontos que estão frágeis. Somente assim a gente consegue dominar os nossos pontos emocionais, os gatilhos emocionais que estão dentro da gente, reconhecendo a nossa história, da onde a gente veio, quais as fragilidades que a gente passou na nossa infância que nos deram essa história, esse contexto e que está tudo certo. Não tem como a gente voltar lá e mudar de história, mas tem hoje, de uma maneira adulta, a gente olhar e perceber que essa história, ela nos traz coisas muito positivas, que nos fez forte. Se a gente não teve a presença do pai ou da mãe, ou se esse pai ou essa mãe foi diferente do que a gente queria, com certeza foi porque a gente queria uma coisa, eles foram outra. E faz parte tudo isso da nossa história, não tem como a gente mudar, não tem como a gente negar. O importante é a gente perceber que tudo foi do jeito que era para ser. E que a partir de agora eu consigo olhar de uma maneira adulta e acolher a minha história. E fazer o melhor que eu posso para a minha vida fluir. Agora é minha responsabilidade cuidar da minha história. Saber a necessidade que eu tive de passar por toda essa experiência, porque alguma coisa foi necessária, sim. Por exemplo, eu passei por dificuldades porque eu já tenho um perfil ligado à espiritualidade, ligado a uma força que eu tinha que descobrir dentro de mim. E para isso veio algumas experiências, para eu usar tudo isso. Eu precisei usar para saber, eu tenho como ser forte, olha. E é assim, gente, que acontece. E tá tudo certo. Esse é o ponto, tá tudo certo. Então, a gente assume a nossa responsabilidade, a gente assume a nossa vida, a gente começa a se amar, começa a se respeitar e a vida começa a responder exatamente nessa linguagem. Exatamente como a gente sempre desejou. Mas isso, o primeiro passo é dado por nós. Somente nós temos essa condição de ir em direção ao que a gente deseja. Colocar os limites das coisas que nós precisamos como importantes. Somos nós que sabemos o nosso limite. Se você ainda não sabe, descubra qual é o teu limite.
Descubra onde é que é o ponto máximo, a tua paciência, quando é que você perde ela. Isso é essencial. O autoconhecimento te auxilia a você perceber alguns desses pontos e reconhecê-los. E a partir daí a gente começa a trabalhar numa mudança, numa transformação e amadurecer. Porque saber é uma coisa, agir é outra coisa. Tem muita gente que eu converso que já sabe tudo, que já sabe a história do pai, da mãe, que já reconheceu, que já entendeu. Mas os problemas que a pessoa está passando até hoje são os mesmos, se repetem. Então ela tem consciência, mas na hora de agir ela continua usando aquela mesma atitude que nós estávamos falando, do padrão que ela já conhece. Porque o desconhecido, ele gera desconforto. E é aí que a gente precisa de ajuda. Eu ainda não conheço uma outra forma, mas talvez até tenha. Mas a ajuda psicológica, terapêutica, ela é fundamental para qualquer crescimento humano aqui, nesse planeta, nessa fase da nossa vida. Então, esse é o tema de hoje. Eu deixo aqui com você essa mensagem e essa reflexão para a gente pensar o que é que faz com que eu atraia relacionamentos tóxicos, relacionamentos problemáticos e por que é de fato que eu tenho problemas em me relacionar.